Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Eu sou Eduardo Damas, professor de Geografia, e o tema dessa aula é Geologia. Você sabia que os continentes nem sempre foram da forma como conhecemos hoje? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal, mas antes de começar, não deixe de inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. O tema dessa aula é geologia, mais especificamente a teoria da deriva continental. Que teoria é essa? A teoria da deriva continental, ela foi criada no início do século XX por um alemão, Alfred Wegener, em 1915. E o que dizia essa teoria? Ela dizia que a Terra, há milhões de anos atrás, era composta por apenas um único continente que ele chamou de Pangeia, o supercontinente. Mas como que ele chegou a essa teoria? Que evidências que ele teve de que a Terra era formada por um único supercontinente que se separou ao longo de milhões de anos, dando origem aos continentes atuais? Vamos ver então quais são as evidências que Wegener utilizou para elaborar a sua teoria. A primeira grande evidência é que Wegener percebeu que a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixavam quase perfeitamente. Essa foi a primeira grande evidência do Wegener. E a partir dessa evidência ele buscou outras. A segunda evidência foi que existem fósseis de animais e de plantas semelhantes nos dois continentes. Fósseis de animais e plantas terrestres nos dois continentes e utilizando das ideias da biologia, que não teria como existir esses fósseis dessas mesmas espécies se esses dois continentes não estivessem unidos. E um terceiro elemento, uma terceira evidência, foi que certos tipos de rochas e formações minerais eram os mesmos, eram nos dois continentes. A existência dessas rochas, dessas formações minerais nesses dois continentes. Então, essas foram as evidências que Wegener utilizou para elaborar, para criar a sua teoria. E nós vamos ver agora uma imagem para mostrar um pouco como é que se dá essa situação. Então a gente está vendo aqui a América do Sul, a costa leste e a costa oeste da África praticamente se encaixando, quase que perfeitamente. Então foi essa a evidência inicial, como eu falei. E você tem também aqui os animais que estão, os fósseis de animais que existiram, que viveram na mesma época nos dois continentes, além das rochas que são as mesmas, certo tipo de rocha que ocorrem nos dois continentes. Então, para ele, isso evidenciava que esses dois continentes e os outros continentes formavam apenas um único continente que se separou, que era a Pangeia. Aí você vai me perguntar, eles acreditaram no Wegener naquele momento? Não, porque o Wegener não tinha como provar isso que ele estava falando. Então, ele não foi bem recebido, a teoria não foi bem recebida naquele momento, porque ele não tinha como provar que a Terra tinha esse dinamismo para criar essa situação de ter um supercontinente que se separava, porque para os cientistas na época, a Terra era estática, os continentes sempre foram, os oceanos sempre foram desse jeito, e Wegener estava contrariando isso tudo. Então, essa teoria dele não foi bem recebida. E como que, para o Wegener, esse processo se deu? Para o Wegener e os seus seguidores, porque quando o Wegener morreu, os seguidores de Wegener, aqueles que acreditaram na teoria dele, começaram a desenvolver esse processo de separação. Então a gente vai ver como é que foi esse processo de separação ao longo do tempo. Então, há 250 milhões de anos atrás, que seria o tempo que o Pangeia existia, e a partir desse momento o Pangeia começa a se separar e ele dá origem então a duas massas continentais, que é a Laurásia e a Gondwana. E depois essas duas massas continuam se separando ao longo do tempo, até chegar
praticamente há 50 milhões de anos atrás é o que nós temos hoje, os continentes, e depois, com algumas mudanças, esse seria há menos tempo, né, o agora, o presente, que seria a massa dos continentes que nós temos hoje. Quer dizer, há 50 milhões de anos atrás, eles estavam praticamente já como são hoje, mas continuou ainda esse processo de formação e seria mais recentemente que nós teríamos esse continente como nós vemos nos dias atuais. Então você viu aí como é que seria, de acordo com a teoria da deriva continental, esse processo de separação do Pangeia até atingir os continentes que nós temos nos dias de hoje. Agora, uma coisa muito importante é que essa teoria do Wegener, ela só foi de certa forma comprovada, não exatamente comprovada, mas ela ganhou força, ela passou a ser validada a partir da descoberta de que os continentes, eles verdadeiramente se movimentavam. Então, quando o homem começou a estudar a profundeza dos oceanos, ele descobriu que no Oceano Atlântico existia uma grande fenda, que é a dorsal atlântica, e essa dorsal, essa grande fenda, ela se movimenta. Ela, cada dia mais, vai se separando um lado do outro. O lado africano vai se separando do lado da América do Sul. Então, a partir disso, eles perceberam, sim, que esses continentes se movimentam. Então, a partir da comprovação de que os continentes não são estáticos, que eles têm uma movimentação, então eles puderam afirmar que a teoria do Wegener pode sim ter acontecido. Por quê? Porque eles comprovaram que a Terra não é estática. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Vamos falar então do dinamismo da crosta terrestre do interior da Terra, numa próxima aula falando de placas tectônicas e todas as suas consequências, ok? Então, nessa aula nós vimos sobre a deriva continental, a teoria que vai explicar que existia apenas um supercontinente e que esse supercontinente, há milhões de anos atrás, começou a se separar e dar origem aos continentes atuais, ok? Espero que você tenha compreendido esse assunto. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa saber as novidades, ok? Então, até uma próxima aula. Saudações geográficas.